compartilhar com vocês coisas de mãe, do fundo do coração de uma mãe que precisa de outras para abraços coletivos entre mães. Acho que quem passou por essa experiência vai me entender. No ano de 2018, eu fui chamada na escola dos meus filhos pela direção, vocês acreditam? Pois é. Eu acho que eu, enquanto educadora, enquanto professora, e no ano de 2018 até como coordenadora, né, uma função que a gente está lidando ali com famílias, que a gente atende diretamente famílias e milhares de famílias, a gente sabe que pra gente chamar uma família, porque a gente tem ali um propósito, a gente tem um porquê de ter chamado aquela família, é porque geralmente, né, a gente sabe que a gente já tentou muito alguma outra estratégia, a gente já tentou dentro da escola sanar algumas questões, mas se a gente precisou chamar a família, é porque a gente precisa muito da ajuda dela. E não foi uma, nem duas, eu acho que foram 3 vezes. Sim, gente, eu fui chamada na escola dos meus filhos 3 vezes. Isso que eu já tinha recebido bilhetes na agenda, né? Eu já conversava com a professora via agenda e eu já via a situação. E eu conheço a peça rara que eu tenho em casa. E eu duvido vocês descobrirem de quem eu estou falando. Estou falando de Arthur ou de Matheus? Vai, eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Enquanto vocês pensam, se inscreve aqui no canal e já deixa aqui nos comentários se é Arthur ou Matheus. Vai! Quem é? Já se inscreveram no canal? Já se inscreveram? Pois é Mateuzinho. Mateus, o menor. Ai, foi pra direção, gente. Ele foi pra direção. Em sei lá quantos anos Arthur já tá na escola, né? Arthur já tem 7 para 8 anos. Eu nunca fui chamada na escola, muito pelo contrário. O Arthur, ele nunca me deu um trabalho dentro da escola. Ele sempre foi uma criança, um gentleman, sabe? Assim, com os adultos principalmente. Ele é muito obediente. Com os amigos dele, ele até tinha problemas no início de deixar as outras crianças fazerem outras coisas. Então, assim, já teve brigas que ele não soube se impor. Já teve colegas que pegaram o lanche dele, que, sabe, assim, não deixavam ele brincar. E ele sempre foi muito, sabe? Isso é uma coisa até que a gente tava trabalhando nele. E ele tem melhorado, ainda precisa melhorar muito nessa questão de se impor, de mostrar que ele também pode. Mas Arthur, assim, eu converso com as professoras dele, elas falam que, né, ele realmente, gente, é uma criança, assim, muito especial. E Matheus é um menino que ele tem um gênio e uma personalidade muito específica. Ele é muito inteligente. Eu cheguei a suspeitar, digamos assim, com aquele feeling psicopedagogo que a gente insiste em ter, que ele poderia ter indícios de hiperatividade, porque ele é uma criança que ele nunca ficou concentrado em uma atividade por um bom período, na verdade, assim, por período nenhum. Ele não senta na mesa pra comer, ele só come andando, ele levanta o tempo todo. Ele é muito, muito, muito agitado. Ele é muito corporal, muito, muito. O negócio dele é luta, é dança, é rodopiar pra lá e pra cá, é mexer com as coisas, sabe? É pegar, é bater, é morder. Ele é assim, o Matheus, né? E com os anos, assim, com a vida dele na escola, com o amadurecimento dele, eu venho percebendo que ele é uma criança muito inteligente, muito inteligente. Matheus tem uma memória sensacional e eu tenho descoberto agora que ele tá entrando no mundo das letrinhas, que ele tá entrando no mundo, assim, sabe, da alfabetização bem de leve. Eu tenho percebido que ele é muito inteligente. E ele é uma criança, assim, muito carinhosa. Ele é uma criança que ele adora abraço, beijo, ele adora carinho, ele adora cafuné, ele adora massagem. Ele é uma criança que ele esbanja amor, sabe? E isso me tranquiliza muito, né? Porque a gente sabe, e eu já convivi com crianças que desde cedo são crianças muito introvertidas, com um estilo de vida já pesado, crianças que realmente precisam de tratamento porque tem, sabe aquela coisa de incompatibilidade social, crianças que não sabem viver em sociedade, né, crianças bipolares. A gente sabe
que, né, hoje a gente tá aí com uma diversidade muito grande de personalidades de pessoas, né? E eu observei muito o Matheus nesses anos e eu fui detectando certos comportamentos nele. E em 2018 eu senti que ele enfrentou uma certa crise na vidinha dele, né? Ele tá saindo de uma fase bebê, onde ele sempre foi o centro das atenções, onde ele sempre chamou muita atenção, seja por ele ser muito engraçadinho, muito fofinho, muito socialzinho, por ele ser loirinho, todo mundo quer saber da onde vem, sabe? Todo mundo, ele parece isso, ele parece aquilo. Então, assim, ele sempre foi muito paparicado. Então, ele tá saindo um pouco dessa fase, né, de ser muito mimado, de ser o bebê, para entrar numa fase de convívio social, de regras, de limites mais bem impostos. E ele enfrentou aí grandes dificuldades esse ano. Apesar dele estar com a mesma turminha que ele tem desde o início na escola, alguns colegas novos foram entrando, a professora mudou e era uma professora mais rígida, digamos assim, né? E que ele enfrentou algumas dificuldades de relacionamento. Então, assim, com o passar do ano, ele foi demonstrando resistência quanto aos combinados, quanto às ordens, né, assim, da professora no dia a dia, e a tolerância dele com os amigos. Então, eu recebi alguns bilhetes de que ele estava batendo, de que ele mordia, de que ele empurrava, de que ele machucava os amigos. E eu sempre fui trabalhando isso em casa de uma maneira bem tranquila, sem brigar com ele, sabe? Aquela forma bem carinhosa, tal. E, gente, eu fui percebendo que não foi fazendo efeito, sabe? Chegou épocas dele, assim, dele realmente ficar muito agressivo. E isso transparecer aqui em casa também com a gente. E a gente chegou num ponto que a gente teve que tomar uma decisão e tratar ele de uma forma diferente, né? Eu sei que eu posso ter grande parcela de culpa nisso, mas eu não gosto de pensar muito assim, eu não gosto de pensar que eu sou culpada nisso, porque nada do que eu fiz até hoje, nos quase 5 anos de vida dele, foi pensando nele ser um ser humano ruim, né? Mas a gente acaba pecando em alguns momentos, e eu sei que eu posso ter dado muita abertura para ele em certos pontos, e não ter mostrado certos limites quando eu poderia ter mostrado, né? Então, assim, ele teve vários desses momentos e por isso eu acabei sendo chamada na escola por 3 vezes. E nessas 3 vezes eu conversei com a coordenadora, com a professora, e elas me relataram momentos dele, assim, de picos de estresse, até chegar num ponto de que ele, após a crise nervosa dele, ele não consegue se concentrar nas atividades, ele não consegue retornar às atividades que ele estava fazendo, e ele perde totalmente o foco. E de chegar um momento que ele foi, né, todos esses momentos, ele vai para a sala da coordenação para se acalmar, para sair do foco, porque ele fica naquele ambiente com as crianças, né, com a professora, ele fica muito nervoso e a coordenadora ajuda ele a se acalmar. E ela me disse que teve um momento que ela colocou ele no sofazinho, né, que ela tem na sala, e depois ele tava tão alterado, que num suspiro dele ele dormiu. E ele dormiu sentado, assim. Então você percebia o quanto ele tava desgastado, né, com aquilo, o quanto aquilo foi forte pra ele, né. E com isso ele acabou desencadeando uma mania muito chata, que é de roer unha. Eu percebo que é um tique nervoso que ele tem. Ele tá roendo unha. Faz assim uns 6, 7 meses que eu não corto a unha dele. E a gente tem tentado aí diversas formas pra fazer ele parar. Eu tô quase botando algum produto na unha dele, mas eu não queria fazer isso. E ele já tá começando a querer pegar o pé pra comer, né? Então, assim, ele tem ficado muito nervoso e a gente chegou num ponto em que a alegria dele era quando eu ia buscá-lo e ele me contava que ele não bateu em ninguém. Né? E eu sei que apesar disso ser uma vitória, isso era um autocontrole tão grande pra ele que ele esquecia de curtir o dia dele dentro da escola,
né? Ele não me contava mais nada, ele não lembrava de atividade, de brincadeira, de nada que ele fazia dentro da escola, a não ser que ele não batia mais em ninguém. E assim, a gente começou a ser muito mais rígido com ele, nessa questão de comportamento, a gente começou a mostrar mais os limites pra ele. Eu me exaltei diversas vezes, porque nesse processo todo ele demonstrava aqui em casa essa agressividade, e eu, sabe, por algumas vezes eu mostrei sim que, tipo assim, sabe, você pode bater, mas, sabe, eu que mando aqui, sabe, eu que mando nessa bodega aqui. Meu marido também, o Arthur também, porque ele provoca muito o Arthur, e o Arthur sempre deixou, sabe, ele apanhava assim, e eu falo, filho, você é maior que ele, você não precisa bater nele, mas segura ele, sabe, mostra pra ele que ele não vai te bater, que você é mais forte, que você segura, que você não vai permitir, né? Então, assim, a gente tá trabalhando esse processo aí com ele. Eu acho que vem aí um amadurecimento maior agora com 5 anos, né? E é uma transição bem grande também, eu acho que 4, 5 anos, assim como é dos 7 anos para os 8. Então a gente vai esperar aí esse momento. Em todas as vezes que a escola me chamou, eles deixaram bem claro os aspectos observados nele, e o que fica é que ele em certos momentos, ou quando ele é contrariado, ou quando, por exemplo, ele toma as dores do amigo. Então, assim, se um outro amigo machucou um outro amigo, ele vai lá e bate no amigo, entendeu? Então, assim, quando ele se sente, né, contrariado ou estressado, ele não se controla, ele não consegue se controlar, ele não consegue chegar e falar, sabe, tô bravo, ou chegar a professora, não sei quem, bater não sei quem. Ele não consegue, ele vai e resolve, né? Então, ele precisa aprender que não é assim que a gente resolve nossos problemas. Ele precisa aprender que a vida tem limites, que as pessoas precisam ser respeitadas. Então, assim, a professora falava com ele, ele virava as costas, sabe? Tipo, não vou te obedecer. Ele nunca fez isso, apesar, né, de ter essa personalidade. Sempre que um professor falava com ele, né, já dava assim. Então, com essa professora, ele começou a enfrentar. E são coisas que ficaram marcadas pra gente trabalhar com ele. Fala oi pro pessoal. Oi. Sabe o que eu tô falando? Não. Eu tô falando que a gente tá ensinando o Matheus, que agora vai fazer 5 anos, como que ele pode ser um menino mais bacana do que ele já é, né? Você não tá aprendendo a se controlar? Não é? Tchau. Então é isso, pessoal. Tivemos essa experiência aí nesse ano. Acredito que pudemos usar ela pro nosso aprendizado. Me contem também se vocês já passaram por esse tipo de situação, como é que vocês lidaram. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês me abracem calorosamente aí como mãe. E compartilhem comigo aí as suas histórias também, tá bom? Então é isso, um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E aí, meu moreninho da cor do verão? Oi. Muito bem, chato. E tchau pra todo mundo. Se gostou aí, curte, galera. E dá like. Fala um tchau aí, faz um Tchau. joinha. Tchau.